A produção antecipada da prova será admitida nos seguintes casos. E aí ela traz lá o inciso 1, o 2 e o 3, mas o ouro mesmo, aquilo que interessa para a gente, está lá no parágrafo 5º do artigo 381. O parágrafo 5º ele diz assim, ó: aplica-se o disposto nessa seção àquela pessoa que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso. Essa pessoa vai ter que expor em petição circunstanciada a sua intenção. Tá, então, no artigo 381, parágrafo 5º, o fundamento para a propositura da ação probatória autônoma. Veja uma coisa muito importante: a ação probatória autônoma não é a ação de produção antecipada de prova. Quando você quer produzir antecipadamente uma prova, você o faz com um dos fundamentos aqui, ó, dos incisos 1, 2 e 3 do Código de Processo Civil. A ação probatória autônoma é uma ação que não tem litígio, não tem sentença. O objetivo da parte é só produzir uma prova em juízo para que ela venha a utilizar ou não em outro processo. Pode ser que ela produza a prova e veja, não tem não tem nada que prove, que demonstre que mudou a situação financeira da parte contrária. Então, o que eu vou fazer com aquela ação? Nada. Eu vou pegar e vou guardar. Meus amigos, eu estou te dizendo porque muita gente tem confundido a ação probatória autônoma com a ação de produção antecipada de provas. São coisas diferentes, tá bom? No nosso exemplo, no nosso caso hipotético, né? Você, então, o que você precisa? Você precisa justificar um fato. Que fato? Que o condenado a pagar os seus honorários, agora ele tem condições financeiras para poder bancar aqueles honorários que ele foi condenado. Esse é o fato que você precisa justificar. Olha aqui o fundamento, então, ó. Aplica-se o disposto nessa seção aquele que pretender justificar a existência de algum fato. Que fato que você quer justificar? Que mudou a situação financeira do condenado. Uma vez feita essa prova em juízo, e eu vou te mostrar como que você vai fazer na prática, mostrando para o juiz a capacidade financeira do réu, você pode ingressar com o pedido de cumprimento de sentença para receber os seus honorários. Tá? Por quê? Porque daí não vai mais existir aquela condição suspensiva. Como que você vai fazer isso na prática? Como que funciona essa ação probatória autônoma? Vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, 10 detalhes teóricos e práticos sobre a ação probatória autônoma. Primeiro, o objetivo da ação probatória autônoma não é que o juiz declare algo, tá? O juiz não vai chegar no final e vai dar uma sentença dizendo que, ó, o condenado deixou de ser pobre. Não, o juiz não dá declaração nenhuma, o juiz não condena nada. O juiz simplesmente vai documentar em juízo, mediante o contraditório, a existência de um fato. Essa é a primeira característica da ação probatória autônoma. O objetivo dela não é obter uma condenação nem uma declaração, é simplesmente produzir uma prova em juízo sobre o crivo do contraditório, tá bom? Segundo ponto importante. Como eu já disse, o juiz da ação probatória autônoma, ele não se manifesta sobre o conteúdo da prova. Ele apenas vai controlar a validade da produção da prova. Professor, de onde você está tirando isso? Você está viajando. Estou viajando dentro do CPC. O artigo 383, parágrafo 2º do CPC, ele fala assim, ó: o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Qual é o fato que nós estamos apurando? Mudou ou não mudou a situação financeira do réu? O juiz não vai se pronunciar sobre isso. No final, o que o juiz faz? Produz-se a prova e no final a prova é entregue para o requerente, para que ele faça o que ele quiser, inclusive nada. Imagina no nosso exemplo que a prova demonstre que o condenado é proprietário de 2 carros, de um terreno e que ele tem dinheiro na conta bancária. O que você vai fazer? Vai pegar essa prova, que foi produzida sob o crivo do contraditório, e vai entrar com seu pedido de cumprimento de sentença, dizendo: juiz, olha aqui a prova de que mudou a situação financeira do condenado. É assim que você consegue executar os honorários que você tem perdido. Antes você precisa da ação probatória autônoma. Terceiro detalhe sobre essa ação. Qual que é o juízo competente
para essa ação. O artigo 381, parágrafo 2º do CPC, ele diz assim, ó: a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deve ser produzida ou do foro do domicílio do réu. Eu sempre recomendo que você use o foro do domicílio do réu, porque esse é o mais benéfico para o réu. O que deve constar na petição inicial dessa ação? Professor, você está dizendo que é uma ação que não tem pedido de declaração nem de condenação. Como é que eu faço? O que tem que constar nessa petição inicial? O artigo 382 do CPC, ele mata a charada. Ele já fala aqui, ó, na petição, o requerente vai apresentar as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e vai mencionar com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. Então, o que você tem que dizer? As razões para a produção da prova. No nosso exemplo, você vai dizer: juiz, eu preciso produzir a prova para poder exigir os meus honorários que eu tenho direito, lá por força da condenação imposta na ação tal. É por isso que eu preciso produzir a prova. Eu preciso mostrar para o juiz, lá no cumprimento de sentença, que mudou a situação financeira do condenado. Mas o artigo 382 também fala que você precisa mostrar os fatos sobre os quais recairá a prova. No nosso exemplo, você vai dizer: excelência, a prova deve recair sobre a capacidade financeira do condenado. Eu preciso investigar a vida patrimonial dele. Esses são os fatos sobre os quais recairá a prova. E qual é o tipo de prova a ser realizada? No nosso exemplo, nós vamos pedir a prova de investigação patrimonial, o acesso ao Sisbajude, né, antigo Bacenjude, que o juiz acesse o Renajude, o Infojude, todos os sistemas de busca de bens que só o juiz pode acessar. Como é que você vai justificar isso? Juiz, eu sozinho não consigo, eu não tenho acesso a esse sistema, mas Vossa Excelência tem. A melhor maneira de eu provar que mudou a situação financeira do requerido é conhecendo a sua vida financeira. Como é que eu conheço a vida financeira do requerido? Olhando os extratos bancários dele. Quem tem acesso aos extratos bancários do requerido? Só Vossa Excelência. Então está justificado qual é o tipo de prova que você pretende produzir, tá bom? Professor, mas isso não fere o direito ao sigilo, a proteção de dados bancários, ao sigilo de dados do requerido? Meu amigo, o requerido foi condenado, ele é devedor em uma sentença transitada em julgado. Ou ele cumpre a obrigação, ou ele está sujeito à mitigação desses direitos e garantias constitucionais. Quer dizer, então, que o direito ao sigilo do devedor é maior que o direito do credor de receber o crédito. A lógica da vida é: credor recebe, devedor paga. A lógica da vida não é assim: credor tem direito, mas o direito ao sigilo do devedor é maior. Isso é um absurdo. Em que país sério que isso pode acontecer? Em nenhum país sério isso pode acontecer. É óbvio que o devedor ele tem direito ao sigilo dos dados, desde que efetivamente ele pague aquilo que ele está devendo. Na medida em que a gente precisa descobrir o patrimônio dele e não tem outro jeito, senão olhando o saldo bancário e o extrato bancário, ou ele vem e mostra, ou o juiz, a pedido da parte, pode ir lá e olhar, tá bom? Você já sabe, então, qual que é o objetivo da ação probatória autônoma, você já sabe que o juiz não se manifesta sobre o conteúdo da prova, você já sabe qual é o juiz competente, você já sabe o que deve constar na petição inicial. Vamos para o quinto ponto importante. Quem que deve constar no polo passivo dessa ação? Quem que deve constar no polo passivo da ação probatória autônoma? Todos aqueles que podem ser diretamente atingidos com a utilização da prova. No nosso exemplo, aquele que foi condenado a te pagar os honorários, ele tem que ser colocado no polo passivo da ação probatória autônoma. Afinal de contas, com a prova que você vai produzir, você pode utilizar essa prova contra ele lá no seu pedido de cumprimento de sentença, tá bom? Próximo ponto. Que tipo de prova pode ser produzida na ação probatória autônoma? Qualquer tipo de prova, meus queridos, inclusive testemunhal. Você pode trazer testemunhas que mostrem, ó, o padrão de vida do requerido é absurdamente diferente de uma pessoa pobre. Ele vive viajando, ele vive nas festas, ele vive na balada, então muito provavelmente ele usa a conta de outra pessoa. Você pode produzir qualquer tipo de prova. Então consulta em sistemas que só o juiz tem acesso, prova pericial, qualquer tipo de prova pode ser produzida nesse tipo de ação, tá bom? Sétimo ponto.
Pode o requerido produzir prova nessa mesma ação? Então você entra com o pedido para mostrar que mudou a situação financeira do requerido. Ele é citado. Ele também pode produzir prova? Pode. O artigo 383, parágrafo 3º fala: os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento. Óbvio que, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. No nosso exemplo, o condenado, ele pode produzir prova que demonstre que, embora ele tenha patrimônio, ele tem também inúmeras dívidas, ou seja, ele continua na situação de insuficiência. Então, sim, o requerido pode sim produzir prova dentro desse procedimento. Veja, o requerido ele não apresenta contestação, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Vamos lá, 8º ponto. O requerido interessado pode apresentar defesa? Há algum recurso contra a decisão proferida na ação probatória autônoma? O artigo 383, parágrafo 4º lá do CPC, ele fala assim, ó: nesse procedimento, não se admite defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Então, o interessado, o requerido, ele é chamado a participar da prova. Ele não é chamado a contestar, ele não é chamado a reconvir. Ele é chamado e ele pode simplesmente acompanhar a prova, ouvir junto às testemunhas, participar da perícia, ou ele pode pedir também a produção da prova, mas ele não contesta, tá bom? 9º ponto importante. Como é que é o procedimento? Como que é o passo a passo dessa ação? Vamos ver isso aqui, ó. Primeira coisa, então, como eu já te mostrei, você, autor, apresenta a petição inicial com todos aqueles requisitos que eu disse. Como nós já vimos, não se admite defesa, mas os interessados eles podem peticionar pedindo também a produção de alguma prova. Como a lei não fala em que prazo que ele pode fazer essa petição, isso vai ser feito no prazo que for assinalado pelo juiz ou em 5 dias, caso o juiz não estabeleça prazo nenhum. Então, o juiz fala assim, ó: cite-se os interessados. Aí o interessado tem 5 dias para poder formular pedido de requerimento de prova, tá? Ou o juiz pode estabelecer: cite-se os interessados, ficando facultado no prazo de 15 dias apresentar requerimento de prova nesse mesmo procedimento. Presta atenção então, porque pode ser que você esteja do outro lado, você seja o requerido e você sabe qual é o prazo para você pedir a produção da prova lá na ação probatória autônoma. Se você for autor, você já sabe, você já tem que indicar na petição inicial qual é a prova que você quer produzir, por que você quer produzir aquela prova. Lá na sequência, então, esgotado o prazo, o juiz determina a produção da prova. Pode ser uma prova pericial, testemunhal, depoimento pessoal, uma consulta ao Sisbajude, né, antigo Bacenjude, Infojude. E aqui está uma dica prática. Você precisa deixar claro para o juiz que sem a ajuda dele, você não consegue ter acesso às informações que você precisa. Juiz, eu quero saber o extrato bancário, a movimentação financeira do réu. Sem a ajuda de Vossa Excelência, eu não consigo ter acesso, porque todo mundo sabe que há o sigilo das informações bancárias. Então, deixa sempre claro que você precisa da ajuda do juiz, tá bom? Depois de produzida a prova, o que acontece? O artigo 383, ele fala: os autos permanecerão em cartório durante 1 mês para extração de cópias e certidões pelos interessados. Findo o prazo de 1 mês, os autos são entregues ao promovente da medida, ao autor. E aí, o autor, o requerente, você no caso, você decide o que você vai fazer com a prova, tá? Você pode decidir, inclusive, não fazer nada. Imagina aqui no nosso exemplo, se ficar demonstrado que o condenado continua pobre, você simplesmente não vai ingressar com pedido de cumprimento de sentença para receber honorários, afinal de contas, ainda persiste aquela condição suspensiva, lembra? Ou o contrário, produziu a ação probatória autônoma, viu lá o extrato bancário que tem dinheiro na conta sobrando, que ele recebe aluguel, que ele recebe um salário alto, o que você vai fazer? Pega essa prova e entra com o cumprimento de sentença. Juiz, agora é a hora de eu receber os meus honorários. Mudou a situação financeira do condenado, tá bom? Vamos lá, mais um ponto importante. É possível pedir medida liminar no juízo da ação probatória autônoma? E a resposta é sim, tá? No nosso exemplo, você não só pode, mas você deve pedir uma medida cautelar. Você tem que dizer assim, ó, juiz,
Essa prova, essa consulta ao cisbajude, ela tem que ser feita sem ouvir a parte contrária primeiramente. Sob pena do que? Se ela for ouvida primeiramente, ela vai sumir com o dinheiro, ela simplesmente saca o dinheiro, ela levanta o patrimônio. Então você pede para o juiz consultar o cisbajude e depois citar a parte como uma medida cautelar. Lembra sempre que para conseguir uma medida liminar, uma medida de cautela, você tem que demonstrar minimamente a verossimilhança das suas alegações e também o perigo da demora.